avançando para a terça-feira, nós vamos então chegar ao centro da lição desta semana, que tem como título Está Consumado, e ela vai nos conduzir às cenas da cruz. Os autores privilegiaram aqui um momento muito especial, que é o momento em que Jesus, ele reconhece, ele percebe a sua mãe ali ao pé da cruz, juntamente com João, o único discípulo que esteve ali ao pé da cruz, e mais algumas mulheres. É muito interessante notar como as mulheres, algumas dessas mulheres que já haviam seguido a Jesus ao longo do seu ministério, muitas delas haviam sustentado e ofertado recursos para sustentar a obra de Cristo, como essas mulheres foram as poucas corajosas que tiveram a decência e a nobreza de estar ali pessoalmente acompanhando o martírio de Cristo. O Desejado de Todas as Nações, ele vai nos dar conta de que Maria, a mãe de Jesus, também estava ali. E que quando Jesus foi ser pregado na cruz, João e as mulheres retiraram Maria dali, porque a dor que ela estava sentindo era muito, muito dilacerante. É impressionante como eles tiveram essa sensibilidade. Mas depois Maria voltou. E quando Maria voltou, ela foi observada por Jesus e ali ao lado de João. Então Jesus se dirige a ela de forma muito carinhosa. Aqui nos diz o verso 25 do capítulo 19, junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Então menciona aqui 4 figuras femininas. A mãe de Jesus, a irmã dela, uma outra Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. É interessante que o comentário aqui de Ellen White nos diz que a última lição de Jesus na cruz foi a lição do amor filial. Olhando o rosto abatido de sua mãe, ele se dirige a ela e depois a João. E João entendeu o que Jesus quis dizer, entendeu o legado e a responsabilidade que ele deixou com ele e cuidou dela até o fim de sua vida. E este momento da vida de Jesus nos traz uma lição muito preciosa, mesmo quando nós enfrentamos as nossas lutas, os nossos pesares, nossas dores e os nossos desafios. Isso não nos impede de perceber a dor daqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus desvia o olhar da sua própria dor para olhar para a dor de sua mãe, nos deixa uma lição muito preciosa, muito valiosa, que nós podemos colocar em prática e devemos, com a bênção e a força que Ele nos dá, colocarmos em prática desta maneira. Assim, desta forma, a dor que Maria sentia, sem dúvida era um cumprimento das palavras de Simeão, registradas por Lucas capítulo 2, verso 35, de que uma espada traspassaria a alma de Maria. E de fato isso aconteceu. Mas são os versículos 28 a 30 que devem merecer de nossa parte, como assim mereceram da parte do autor, a nossa maior atenção. Eu vou ler aqui os versos 28 e o 29. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Aqui há 2 coisas muito interessantes. A primeira, a expressão tenho sede, vem do Salmo 69, 21. Então, esse é o cumprimento da Escritura que João se refere. Agora, a expressão caniço de isopo é muito significativa, porque isopo era o ramo com o qual os judeus foram orientados a colocar, a pintar o batente da porta naquela noite fatídica da morte dos primogênitos. Então vejam, o isopo lá na Páscoa do Êxodo, sendo símbolo de salvação, aquele sangue, e o isopo aqui na cruz cumprindo este paralelismo muito interessante.
Isso nós encontramos em Êxodo 12, 22. Mas é o verso 30 que se destaca de forma muito forte na nossa vida. E nesse relatório eu vou pedir que a produção coloque aqui o texto. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. É interessante, irmãos, que Mateus, Marcos e Lucas, como mencionei brevemente na introdução do sábado à tarde, eles registram os momentos da crucifixão de acordo com a perspectiva e o tema do livro. E nesta descrição, Mateus 27:50 diz o seguinte, e clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Marcos 15:37 afirma, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E Lucas 23:46 então afirma, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só João menciona a expressão está consumado. Os autores da lição fazem referência a essa palavra teléo, que aparece no verso 28 e sendo o mesmo verbo também usado no verso 30. Mas um teólogo muito respeitado entre nós, William Barclay, ele, no seu comentário bíblico do Novo Testamento, no volume 6, na página 283 da edição produzida na Argentina em espanhol, em 1974, ele afirma que essa expressão está consumado se pronunciava em uma única palavra, tetelestai. Esta expressão era um brado de vitória, era um grito de vitória. Assim que Jesus não morreu como um fracassado, como um derrotado, como pensavam os judeus, os líderes e os líderes do Sinédrio que haviam imposto a Jesus essa terrível pena. Jesus não morreu como um miserável condenado, Jesus morreu como um vitorioso. Quando Jesus percebeu isso, Ellen White nos afirma no Desejado de Todas as Nações, quando Jesus percebeu que a sua obra estava completada, então ele num grito, ele diz, tetelestai, está consumado. Era um grito de vitória. E Ellen White então, comentando aqui, nos diz que estas palavras, tetelestai, foram seguidas da expressão que Lucas menciona, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então, até a esse momento, a cruz não havia mais trevas ao redor, só a cruz tinha trevas, mas ao gritar desta maneira, as trevas também saíram da cruz, uma luz envolveu a cruz e a face do Salvador brilhou como uma glória semelhante ao sol. E então, baixando a sua cabeça sobre o peito, ele deu o seu último suspiro. Isso está em História da Redenção, página 157. Que coisa linda! E aqui ela termina essa descrição dizendo, Jesus não entregou sua vida até que tivesse cumprido a obra que viera a fazer. E é nos dito que mesmo diante da morte do Salvador, houve alegria no céu, pois os filhos de Adão, a partir daquele momento, poderiam, por meio de uma vida de obediência, ser elevados à presença de Deus. Que declaração linda, que descrição maravilhosa. Quando Jesus disse, está consumado, tetelestai, ele estava concluindo, ele estava cumprindo a obra que o Pai lhe havia dado para fazer. E desta maneira, com esta profunda reflexão que nos impressiona tremendamente o fato de que Jesus, mesmo balançando, lá no Getsemane, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesmo tremendo diante da cruz, ele cumpriu cabalmente a sua obra. Ele completou o seu sacrifício, esse sacrifício vicário, que é o sacrifício de substituição. A morte que Jesus sofreu foi a morte que os ímpios vão experimentar na segunda morte, no fim do milênio. Não foi o drama de uma morte natural, mas foi a morte da eterna separação de Deus. Jesus morreu sem saber se o seu sacrifício tinha sido plenamente satisfatório, mas ele morreu certo de que tinha feito a sua parte, e assim ele descansou. Queridos, Deus também tem uma tarefa que nos foi dada. Será que vamos descansar antes de completar essa tarefa?
que este exemplo vigoroso de Jesus, que não se compara a nada daquilo que nós possamos pensar em fazer e nada daquilo que viermos a fazer, nunca será tão grandioso como foi feito por Jesus, mas que o exemplo de Jesus nos estimule a completar a obra que nos foi confiada pelo próprio Cristo, e desta maneira, agora sim, fomos um ponto final na lição da terça-feira.